Bom, aqui eu vou te mostrar o porquê você não tem uma boa memória ou porquê se utilizar de técnicas de memorização não vai te ajudar a ter uma boa memória. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a memória, ela não é um dom de ninguém, tá? Você pode ter ouvido falar que fulano tem uma memória boa, ciclano tem uma memória boa, eu não tenho uma memória tão boa assim, e parece que é uma coisa que você nasceu com aquilo e que aquilo não tem como mudar. Isso é um mito, tá? Porque você precisa entender como funciona o processo de memória, que existem condições para que você tenha uma boa memória, para que você desenvolva uma boa memória ou para que você prejudique a sua memória. Para os dois lados existem comportamentos que você tem que vão te ajudar ou vão te prejudicar. Então, para a gente entender melhor como funciona a questão da memória, você tem que entender o seguinte: quando você está em um processo de aquisição de memória, o que acontece no seu cérebro são conexões dos seus neurônios, liberações químicas que fortalecem ou fazem com que aquelas memórias que foram criadas sejam enfraquecidas a ponto de você esquecer. Tá? Então são processos neuroquímicos que acontecem entre os seus neurônios que dependem também de certos componentes que vão ajudar a fortalecer a memória ou podem enfraquecer essa memória. Então, para entender como funciona a memória, a gente tem que entender dois conceitos, tá? Duas regiões do nosso cérebro que são responsáveis pela aquisição de memória e a consolidação dessa memória. A primeira delas é a memória, são as memórias explícitas, tá? Memórias explícitas, que tem a ver com o hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro que é responsável por memórias explícitas. Memórias que, por sua vez, elas são responsáveis por lembranças de eventos, tá? E de fatos. Então, datas, acontecimentos, nomes. O segundo é o corpo estriado, que é outra região do cérebro que é responsável por memórias procedurais, memórias que são a longo prazo, tá? Que essas memórias, por sua vez, são memórias relacionadas a aprendizado, então, aprendizados que são aquisição de memórias que são coisas difíceis, então geralmente uma aquisição que leva tempo para você adquirir aquela informação, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir, aprender uma nova língua, aprender a ler e a escrever, são memórias procedurais, memórias a longo prazo, tá? Então, entendendo esses dois conceitos, você já consegue perceber que no nosso cérebro ele tem duas regiões responsáveis por memória, tá? Então, memória ela não é uma capacidade, um dom que alguém tem, provavelmente você já viu muito por aí, né, pelo marketing, pelas coisas que a gente vê na internet, de que fulano tem um dom, uma memória ótima, uma memória fora do normal, eu tenho uma memória ruim, tá, pessoal? Isso não existe, isso tem como a gente mexer, melhorar e aprimorar, mas isso exige prática e conhecimento, tá, que é o que eu vou te dar aqui nesse vídeo. Então, eu fiz um desenho aqui bem simples para a gente entender. Então aqui você vê a aquisição, que é o momento que você está tendo o primeiro contato com aquele conhecimento, tá? E já aqui, pessoal, na aquisição, que você pode perceber, tá? Essa etapa da aquisição é muito importante, porque é aqui que você precisa do seu sistema atencional, manter a sua atenção. Então o fato de você manter a atenção nesse vídeo que você está vendo é um fato de aquisição de memória. Quem presta mais atenção, a pessoa consegue ter uma melhor memória daquilo, ela consegue aprender mais, isso é fato, tá? Outra coisa, além da atenção, é o sistema de recompensa, tá? Como aquilo é recompensador para a pessoa que está de frente daquele conhecimento. Então você está assistindo esse vídeo. Alguma recompensa você espera por assistir esse vídeo, porque é uma coisa que chama a sua atenção e desperta a sua atenção. Então é uma coisa que você está demandando atenção e demandando também a dopamina, que é o neurotransmissor que faz você ir em busca de alguma coisa. Então dopamina, lembrando aqui, quem não viu as aulas anteriores, está lá no meu perfil, tá? Que eu expliquei que dopamina ela não é o hormônio do prazer, ela é o neurotransmissor que te faz ter a vontade de buscar alguma coisa, tá? É você ver a comida ali logo na sua frente, você ir caminhando até ela, você tem essa vontade de ir caminhar até ela, né? Tem a ver com movimentos também, então a dopamina age dessa forma na gente. Então aqui
no processo de aquisição, já para começar, se você não vê valor naquilo, se você não vê recompensa naquilo, se você não tem atenção naquilo, se você não tem essas duas coisas, dificilmente você vai memorizar aquilo. Dificilmente você vai se lembrar daquilo e aquilo vai ser algo que vai permanecer na sua memória, até mesmo na memória de curto prazo. Então aqui você já começa a entender de princípio. Se você não vê valor em alguma coisa, você não aprende aquilo rápido. Então você pode observar isso no dia a dia. Pessoas que gostam muito de fazer alguma coisa, ela consegue memorizar aquilo rápido, aprender aquilo rápido, porque ela vê um valor alto naquilo. Então, se você não consegue ver valor em alguma coisa, você não consegue aprender aquilo de uma forma eficaz e, por sua vez, você não consegue ter uma boa memória daquilo, memorizar aquilo. Isso acontece, por exemplo, quando pessoas que não gostam de ler e quer ler. Então você vai lá, começa a ler uma página, depois esquece da primeira coisa que você leu no início da página. Por quê? A pessoa não tem um real valor, interesse motivacional para ler aquilo. Então por isso não desperta a atenção dela e ela não vai manter uma atenção ali firme por muito tempo. E ela começa a sentir o quê? Tédio. Porque quando cai o nível de dopamina, isso é uma coisa interessante também. Quando o seu nível de dopamina, diante de algum incentivo, ele cai, ele não sobe, mas ele cai, o sentimento que a gente tem é um sentimento de frustração, um sentimento de preguiça, um sentimento de sair de eliminar aquele tipo de conhecimento e gerar tédio. E você não quer de forma alguma prestar atenção naquilo, porque aquilo não é interessante para você. Então vamos supor que diante de algum conhecimento, de alguma coisa que você gosta, por exemplo, esse vídeo está te interessando e você está aqui até agora porque você está prestando atenção e porque você vê algum valor nisso que eu vou falar para você, você está adquirindo, está tendo contato de aquisição desse conhecimento. O que vai acontecer? Tá? Vai para as duas vias, né? Vai ser comunicado para as duas vias do teu cérebro, tanto o hipocampo quanto o corpo estriado, que tem a ver, lembrando, né, que o hipocampo é as memórias de curto prazo, que é a região responsável por memórias de curto prazo. Então vai ser assim iniciado um caminho, vamos supor assim, falando a grosso modo, um caminho para memória de curto prazo e outro para memórias de longo prazo. Então vai se iniciar aqui duas vias, como você pode ver. Só que o que acontece? As pessoas aprendem alguma coisa e ela não dá seguimento naquilo. E aí o que acontece? Que a pessoa pode esquecer, aquela memória vai se enfraquecendo e a pessoa esquece. Então, pessoal, aqui fica uma coisa já bem evidente para você. Se você ficou até aqui nesse vídeo, você pode entender que se você não se imerge naquilo que você está aprendendo, você não tem valor, você não vê valor, você não desperta atenção e aquilo ali você não pratica de forma imersiva, você provavelmente não vai construir uma memória de longo prazo, tá? Então, pessoas que se dedicam a viver aquilo que elas estão aprendendo, facilmente essas pessoas vão ter uma memória mais consolidada, uma memória mais forte. Por isso que nós devemos se manter aprendendo, porque aprender é uma prática que vai exercitar sempre a sua memória. Então você sempre está lendo, sempre está estudando, sempre está aprendendo novas coisas. Não seja uma pessoa acomodada, uma pessoa que, depois que eu aprendi, não fiquei estacionado, não quero aprender mais nada e tá bom assim para mim. Cara, provavelmente, ao passar do tempo, você vai prejudicar tanto a sua memória de longo prazo, como também a sua memória de curto prazo. Porque, lembrando, a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona como um músculo. Se você não está ativando aquelas regiões que são responsáveis pela memória, dificilmente você vai ter sucesso ao longo prazo, tá? Isso vai acabar se enfraquecendo ao longo prazo, você vai perdendo memória, vai esquecendo das coisas, né? Enfim, então até aqui eu acredito que deu para elucidar muito bem como funciona.